Jeremias, capítulo 3. Você já pegou tua Bíblia? E você vai perguntar, o que é hoje, padre? Sempre a gente dá só um ganchinho de ontem para continuar. Ontem, se você lembrar, Jeremias teve aquele momento forte, aonde Jeremias fala a verdade, que o povo cometeu 2 pecados. Você lembra? Da cisterna rachada? Hoje é a continuação. E você está gostando da leitura dos profetas? Ligue 0 operadora 41 3221 6060 e tecla o número 2. Bíblia aberta, cartilha de oração. Jeremias, capítulo 3, versículo 1. Toca o sino, sacristão. É Deus falando. É Deus falando para o povo e mostrando a infidelidade que o povo cometeu. O Senhor Deus diz: olha que comparação forte. Se um homem se divorciar da sua mulher e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a casa de Israel. Mas você, olha Deus falando, meu povo. Olha Deus falando para o povo, meu povo. Tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim? Sou eu, o Senhor, que está falando. Olhe para o alto dos montes e veja. Será que existe algum lugar onde você não agiu como prostituta? Forte, né? Está chamando o povo de prostituta. Compara Israel como uma prostituta de muitos amantes. Você ficava na beira da estrada, esperando os fregueses, como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e os seus vícios. Você manchou a terra de Israel com a prostituição e os seus vícios. É por isso que não tem chovido e as chuvas da primavera deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que não tem vergonha. E agora você me diz: tu és o meu pai? Tu me tens amado desde que eu era criança? Tu não ficarás com raiva de mim para sempre, povo de Israel? Foi isso que você disse, mas continuou fazendo todo o mal que podia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você deve perceber que eu não estou fazendo uma leitura sequencial, porque Jeremias é grande, eu estou vendo os profetas. Mas hoje eu peguei esse texto, essa perícope, porque nós precisamos entender a ação de Jeremias no povo. Jeremias, apesar de jovem, teve uma missão bastante difícil, porque era jogar a verdade na cara do povo. E eu diria, isso que Jeremias falou não tem muito a ver com a minha, sua realidade, com a forma com que a humanidade está lidando com Deus? Vamos retomar alguns pontos. Veja como Deus fala com carinho, apesar de tudo, Ele fala com carinho. Meu povo. Vocês têm tido muitos amantes. E não é isso?
tantos falsos deuses, tantas bajulações. Perceba quantos impérios foram criados, quanta negação de Deus, num processo onde se nega a Deus de qualquer forma, na política, na economia, querendo tirar os crucifixos, negando Nossa Senhora, negando a palavra de Deus, negando os princípios, os valores de Jesus. Vocês agiram como prostitutas, que ficavam à beira da estrada, esperando os fregueses. Assim, vocês mancharam a terra com a prostituição e os vícios. Mas sabe o que eu percebo? Que essa é a realidade, mas você vai vendo no desenvolver do texto que Deus está disposto a perdoar. Olha que Deus generoso. Mas Ele constata um fato. Vocês ainda ficam dizendo: Deus, Tu és o meu Pai. Vocês ficam dizendo que Tu tens me amado desde a criação e não ficarás com raiva de mim. Mas mesmo pensando assim, não mudam. Continuam fazendo todo o mal possível. Senhor Deus, a realidade descrita por Jeremias, a palavra de Deus mandada por Jeremias ao seu tempo, reflete muito bem o tempo de hoje. Estamos errados, caminhando para o caos, vivendo feridas sociais terríveis. Mas mesmo na dor dos nossos irmãos, na destruição do nosso mundo, não estamos acordando para a realidade. A realidade de fazermos o bem, de não agirmos adorando aos deuses falsos, nos prostituindo por valores fúteis, valores dos poderosos. Jesus, morreste na cruz e pagaste alto a promessa e a nossa dívida. Pagaste com teu sangue, Jesus, para nos mostrar o caminho, a verdade, a vida. Mas mesmo assim não queremos este caminho, nem esta verdade, nem a vida. Viestes como luz para os nossos passos e mesmo assim preferimos a escuridão. Continuamos a nos prostituir por falsos valores, a nos vender por uma falsa felicidade. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus. De apesar de termos conquistado a vitória, vivermos como fracassados. De ter nos dado a salvação e a liberdade, vivermos como prisioneiros. Façamos o nosso exame de consciência. Você que está em casa, você que está me ouvindo, percebe a atualização e como é forte esse texto de Jeremias? E como temos que nos penitenciar? Obrigado, Senhor, pelo texto de hoje. Obrigado, Senhor. Se puder, leia mais uma vez Jeremias, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. É pequeno o texto, mas de grande proveito para a nossa meditação.